No vídeo de ontem eu falei sobre o primeiro estágio da busca por uma mudança de comportamento. Essa mudança, ela ocorre em ciclos, esses ciclos são separados em estágios e basicamente todo humano passa por todos ou quase todos eles e pode passar até mais de uma vez por dia pelo mesmo estágio. O primeiro estágio é o estágio das afirmações, o qual o sujeito apresenta certezas sobre si e o mundo. E isso pode vir na forma da autodescrição, de como ele se descreve, de como ele descreve o comportamento dele, o que ele é no mundo e o que ele faz. O segundo estágio é o estágio da busca por instrução, que é o que eu vou falar hoje. Essa busca por instrução pode ocorrer de diversas formas. O sujeito pode buscar isso em livros, revistas, conselhos familiares e também no profissional. Então, nessa busca, a pessoa se depara com inúmeros profissionais e às vezes cada um diz uma coisa. O problema de cada um dizer uma coisa é que se o sujeito cita sua opinião ou o que ele acha sobre determinado alimento, se ele acha que carboidrato é mais ou menos importante, se gordura pode facilitar o emagrecimento ou não, então o paciente terá dificuldade para escolher, porque se cada um diz uma coisa, quem está falando a verdade? Provavelmente quem não cita opinião alguma, porque qual a opinião que eu tenho num mundo desse tamanho que pode ser minimamente importante para resolver o problema de alguém? É muito improvável. Então, se tu vais buscar por um profissional, pegue aquele que resolve exatamente o problema que tu tens, aquele que tem uma especialidade que é direcionada àquilo que tu precisas resolver. Porque o básico é obrigatório que todo profissional saiba. Então ele tem que entender dos componentes de uma dieta, como separar os macros e os micronutrientes da dieta, porque isso é um curso inteiro é baseado. É a especialidade dele que vai determinar se essa instrução que ele pode dar é adequada ou não para o teu caso. Então, tu tens escolhido tua profissional, tu já tens a tua dieta em mãos e tu precisa segui-la. Esse é o terceiro estágio, o qual nem todo mundo passa, por isso que na primeira vez eu escrevi apenas em 5, porque nem todas as pessoas têm algum treinamento para culpabilizar o mundo de quem elas se tornaram. Criança não tem escolha alimentar. A criança come aquilo que é ofertado. Então, não é culpa do sujeito adulto obeso que ele tenha se tornado obeso desde a infância, porque foi a família que deu o alimento, ele foi consumindo, ele foi aceitando aquilo e aquilo foi crescendo dentro dele, de modo que aquele comportamento alimentar estabelecido desde a infância não é culpa dele, mas esse estágio pode ocorrer porque a pessoa fica enraivecida de que ela se tornou obesa porque os pais foram relapsos com a alimentação dela. Só que os pais geralmente não entendem qualquer coisa sobre a alimentação, ainda mais pessoas que hoje têm, pelo menos os que eu atendo, né, entre 30 e 40 anos. Os pais não tinham conhecimento de nutrição na época, inclusive foi uma época em que foi muito popularizado os doces, e foi quando as pessoas começaram a ganhar peso, além da normalidade. Então, a pessoa pode passar pelo estágio da culpabilização do mundo porque ela percebe o resultado daquilo que ela não tinha controle sobre ela mesma. Então ela se torna obesa, ela começa a culpar os pais ou a sociedade, porque a sociedade cobra que ela seja magra para que ela seja aceita, e isso são apenas uma
parte do ciclo de mudança de comportamento. Eu falei aqui do estágio 2, que é a busca por instrução, onde as pessoas encontram dificuldades em encontrar um instrutor adequado para o caso delas. E o terceiro, que é a culpabilização do mundo. Eu vou continuar isso na semana que vem com a assunção da culpa, onde a pessoa assume que, bem da verdade, a culpa é dela, o reconhecimento do resultado daquilo que ocorreu e então a busca por um padrão diferente.